A Berrini, em São Paulo, é um lugar onde o vidro e o aço brilham mais que ouro. E no meio daquele brilho todo, ficava a TecNexus Brasil, uma gigante de tecnologia que por fora parecia invencível. 20 andares de inovação, com gente jovem e cheia de pose subindo e descendo nos elevadores panorâmicos. Mas, como a gente sabe, nem tudo que reluz é sucesso. Lá dentro, escondido atrás de um carrinho de limpeza, estava Afonso. Afonso não era só mais um faxineiro. Ele era a sombra, o fantasma, o cara que via tudo sem ser notado. O crachá dele dizia Serviços Gerais, mas a cabeça dele dizia outra coisa. Agente de Auditoria Investigativa Sênior, infiltrado. A missão de Afonso era clara e perigosa. Descobrir por que a TecNexus, que deveria estar nadando em lucro, estava afundando mais rápido que navio furado. O dono da empresa, seu Roberto Alcântara, um pioneiro da tecnologia brasileira, estava desesperado. Os números não batiam. O dinheiro sumia em buracos negros financeiros que pareciam legais no papel, mas eram podres na essência. E o responsável por essa podridão, o grande maestro da desgraça, era o CEO, Dr. Otávio Montenegro. Otávio era o tipo de executivo que tinha o sorriso maior que a conta bancária. Terno italiano, relógio suíço, falava 3 línguas e conseguia convencer uma pedra a comprar gelo no Alasca. Ele tinha sido trazido para modernizar a empresa, mas Afonso sabia a verdade. Otávio era um espião, um CEO infiltrado da maior concorrente da TecNexus, a Vortex Global, e estava ali para implodir a empresa de dentro para fora. Afonso passou 6 meses varrendo o chão, esvaziando lixeiras e polindo mesas de mogno. Ninguém liga para o faxineiro. Ninguém se importa se ele está parado ao lado da impressora, ouvindo uma conversa confidencial. E era exatamente essa invisibilidade que Afonso usava como sua maior ferramenta. Ele catalogava tudo. Onde o Dr. Otávio deixava o celular carregando, quem ele ligava depois das 11 da noite, e, principalmente, os documentos que iam parar na lixeira de reciclagem. O lixo, gente. O lixo é o confessionário da empresa. O esquema do Dr. Otávio era sofisticado, mas tinha o cheiro clássico da ganância. Ele não roubava diretamente. Ele fazia pior. Ele investia mal de propósito. Otávio estava direcionando milhões de reais da TecNexus para projetos de tecnologia que não existiam, ou que eram empresas de fachada, criadas pela Vortex Global em paraísos fiscais. Parecia uma estratégia arriscada de expansão de portfólio, mas, na verdade, era uma hemorragia controlada. Cada centavo investido era um prego no caixão do seu Roberto. Afonso já tinha provas suficientes para desconfiar, mas ele precisava da prova de fogo, aquela que não deixava margem para dúvida. Porque o Dr. Otávio era bom, muito bom. Ele tinha a diretoria na mão e o jurídico na folha de pagamento. Acusá-lo sem prova irrefutável seria o mesmo que assinar a própria demissão e, pior, condenar a TecNexus. Uma noite era quase meia-noite. Apenas a luz de emergência piscava no 18º andar, a área da diretoria executiva. Afonso estava passando o aspirador de pó, com a velocidade no mínimo, perto do escritório do Dr. Otávio. O CEO tinha saído correndo para um jantar de emergência, dizendo para a secretária que voltaria para buscar uns papéis. Mas no meio da pressa, ele cometeu um erro de principiante. Afonso notou um envelope pardo, escorregado entre o rodapé e a lateral da mesa. Era um envelope comum, mas o que chamou a atenção de Afonso foi o selo. Não era o logo da TecNexus. Era o selo discreto de uma consultoria financeira de Miami. Com o coração batendo na garganta, Afonso esperou mais 5 minutos, fingindo limpar a persiana. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado respirando. Ele se abaixou, pegou o envelope e o abriu ali mesmo, sob a fraca luz do corredor. Lá dentro não havia dinheiro. Havia planilhas. Mas não eram planilhas comuns. Eram gráficos de fluxo de caixa projetado, detalhando a absorção de ativos. E no cabeçalho, a bomba. O nome da Vortex Global aparecia claramente, junto a uma lista de empresas de fachada
que Otávio tinha convencido o conselho a investir. A última linha da planilha era um resumo brutal. A TecNexus seria financeiramente inviável em exatos 4 meses e 18 dias, momento em que a Vortex faria uma oferta de compra por um preço irrisório, engolindo a empresa inteira. Canalha! Afonso murmurou, sentindo o sangue ferver. Ele não estava ali só pelo trabalho. Ele tinha admiração pelo seu Roberto, um homem que construiu a empresa do zero com honestidade. Afonso fotografou cada página com o celular blindado que carregava, garantindo que as imagens fossem criptografadas e enviadas para o servidor seguro da auditoria em Brasília. A prova estava ali. A conspiração estava exposta. Mas havia um problema imenso: como entregar isso ao seu Roberto. Ele era o faxineiro. Se ele chegasse na sala do dono e dissesse: "Seu Roberto, seu CEO está te roubando, e eu tenho as provas no meu celular", a chance de ser desacreditado e sumariamente demitido era de 99%. O Dr. Otávio, com sua lábia, transformaria Afonso em um louco, um funcionário insatisfeito tentando chantagear a diretoria. Afonso precisava de um jeito de forçar a atenção do seu Roberto, um jeito de provar que ele tinha acesso a informações cruciais e que o CEO, Otávio, era negligente com a própria empresa. Precisava de um choque de realidade. Ele guardou as planilhas de volta no envelope, recolocou-o exatamente onde estava e continuou seu trabalho, mas agora com a cabeça em chamas. Preciso de uma bandeira vermelha, ele pensou. Algo que o Otávio ignora completamente, mas que o seu Roberto, com seu coração de dono, vai notar na hora. E foi aí que a lâmpada acendeu, bem na hora que ele estava limpando a cozinha dos funcionários. Olhando para a equipe da noite, as mulheres e homens que trabalhavam pesado das 10 da noite às 6 da manhã, Afonso teve a ideia mais ousada e tecnicamente mais ilegal da sua carreira de auditor. Ele olhou para Dona Cida, a líder da equipe de limpeza. Uma mulher na casa dos 50 anos com as mãos calejadas, que pegava 2 ônibus para chegar e 3 para voltar. Ela ganhava um salário mínimo e um vale-transporte que mal cobria o custo. A remuneração da equipe de limpeza era o retrato exato da negligência do Dr. Otávio. O CEO gastava milhões em investimentos fraudulentos e jantares caríssimos, mas economizava em papel higiênico e no salário de quem mantinha a empresa funcionando. Para Otávio, a folha de pagamento da limpeza era uma nota de rodapé insignificante. É isso, Afonso decidiu. Vou usar a ponta mais fraca da empresa para quebrar a armadura do CEO. O plano era simples, direto e garantia demissão por justa causa se desse errado. Afonso sabia que o sistema de RH e folha de pagamento da TecNexus era antigo e cheio de brechas. Ele tinha passado os últimos 3 meses mapeando a rede interna, não para roubar, mas para entender como os dados fluíam. Ele sabia exatamente onde a folha de pagamento era processada antes de ser enviada ao banco. Naquela mesma madrugada, Afonso se dirigiu à sala de servidores, no subsolo. Ele tinha a chave mestra. Afinal, ele era o responsável pela limpeza da área restrita. Ele se sentou em frente a um terminal administrativo que estava logado com credenciais de baixo nível, mas que permitiam acesso à edição de dados brutos da folha de pagamento antes da aprovação final pelo financeiro. O teclado parecia frio sob seus dedos. Ele sentia o peso da ilegalidade. Como Afonso, o auditor, ele jamais faria isso. Mas como Afonso, o agente disfarçado que estava prestes a salvar 1000 empregos, ele precisava agir fora das regras. Ele abriu a planilha de serviços terceirizados, limpeza e manutenção. Lá estavam os nomes, incluindo o dele, e ao lado, os valores miseráveis. Dona Cida, R$ 1.320. Afonso Silva, R$ 1.320. João Pedro, R$ 1.290. Diferencial por insalubridade, piada. Afonso respirou fundo. Ele não ia aumentar um pouquinho. Ele ia fazer um estrago que o Dr. Otávio não poderia ignorar. Com a precisão de um hacker profissional, Afonso começou a digitar. Ele dobrou o salário base de todos os 47 funcionários da limpeza. E não parou por aí. Ele adicionou um bônus de desempenho excepcional, que triplicava o valor final.
Dona Cida, de R$ 1.320, saltou para R$ 6.600. O salário total da equipe de limpeza, que antes era de cerca de R$ 65 mil por mês, agora estava batendo os R$ 330 mil. Ele revisou a planilha. O sistema não gerou alertas imediatos, pois o valor ainda estava dentro do orçamento geral da empresa para despesas operacionais. O alerta só soaria na manhã seguinte, quando o setor de contas a pagar visse o rombo. Afonso salvou as alterações e saiu do subsolo. A adrenalina corria em suas veias. Ele tinha acabado de cometer fraude financeira, mas por uma causa justa. Ele tinha garantido que o nome Folha de Pagamento da Limpeza fosse o primeiro item na agenda de emergência do Dr. Otávio na manhã seguinte. Ele sabia que isso não provava o esquema de sabotagem, mas era o anzol. Era o grito de guerra. Era a maneira de dizer ao seu Roberto: olhe para onde você não está olhando. Seu plano era simples na execução, mas profundo nas consequências. Na manhã seguinte, a TecNexus parecia um formigueiro agitado. O Dr. Otávio Montenegro chegou atrasado, mas com a pose de sempre. Mal sentou na cadeira de couro italiana, o telefone tocou. Era o diretor financeiro Fernando com a voz esganiçada. Dr. Otávio, o senhor precisa ver isso. É a folha de pagamento da limpeza. Tem algo absurdo. Otávio, que estava ocupado dando uma entrevista sobre o futuro promissor da TecNexus, revirou os olhos. Fernando, resolva isso. Deve ser um erro de digitação. Não me incomode com despesas operacionais tão baixas. Mas, doutor, não é baixa. O custo da limpeza este mês aumentou 400%. Se continuarmos assim, o pagamento do pessoal vai consumir o orçamento de marketing. Fernando quase chorava do outro lado da linha. Otávio sentiu um frio na espinha. Orçamento de marketing era o que ele usava para disfarçar parte dos seus desvios. Se o financeiro começasse a cavar ali, ele poderia ter problemas. Tudo bem, Fernando. Mande a planilha para mim imediatamente. Vou revisar. Mas resolva discretamente, por favor, não quero pânico na equipe. 10 minutos depois, o Dr. Otávio estava encarando a planilha. O que ele viu o fez soltar um palavrão em voz baixa. R$ 6.600 para a faxineira? Quem fez isso? Isso é uma piada de mau gosto. Ele ligou imediatamente para o RH. A gerente, assustada, disse que o sistema mostrava que a alteração foi feita por um funcionário de baixo escalão, um tal de Afonso Silva, que tinha acesso limitado ao sistema de folhas. Otávio sentiu um misto de fúria e desprezo. Um faxineiro ousando mexer nos dados da folha de pagamento. Ele não podia acreditar na audácia. Ache esse Afonso Silva. Agora. E mande-o para minha sala. Não quero que ele toque em nada até que eu descubra como ele conseguiu essa façanha. E Fernando, congele o pagamento desta folha até que eu autorize a correção. Afonso, que estava tranquilamente limpando a máquina de café na área de convivência, viu o burburinho. Ele sabia que o anzol tinha fisgado. Em menos de meia hora, ele estava na frente da mesa gigantesca do Dr. Otávio. O CEO estava vermelho. Ele bateu na mesa com a mão, fazendo os papéis tremerem. Afonso Silva, é você o responsável por essa palhaçada? Otávio tentou manter a voz firme, mas a raiva transbordava. Você tem ideia do que fez? Isso é sabotagem. Você adulterou a folha de pagamento, causando um prejuízo de mais de R$ 250 mil. Afonso manteve a postura, o olhar fixo no CEO. Ele não parecia assustado. Parecia calmo. Dr. Otávio, não foi palhaçada. Foi uma correção de valor. Uma correção? Quem deu a você autoridade para corrigir o salário de 47 pessoas, incluindo o seu? Você é um faxineiro, Afonso. Você não tem autonomia para comprar um sabonete novo sem autorização. Imagine mexer na folha de pagamento. O salário estava errado, doutor. Injusto. Se o senhor analisar o custo de vida em São Paulo e o trabalho que eles fazem, o valor que eu coloquei é o mínimo decente. Otávio riu. Um riso seco e sarcástico. Afonso, a decência não é medida por você. É medida pela política da empresa. E a política da empresa diz que o salário é X. Você está demitido.
Demitido por justa causa e eu vou processá-lo por fraude. Afonso deu um passo à frente apoiando as mãos na mesa polida. O gesto era de um executivo, não de um funcionário de serviços gerais. A mudança de postura era sutil, mas Otávio sentiu. O senhor pode me demitir, Dr. Otávio. Mas o senhor tem um problema maior nas mãos. Ah, é? E qual seria? Otávio cruzou os braços, desafiador. O problema é que o senhor está tão ocupado roubando a TecNexus por cima, com milhões de reais em investimentos fraudulentos, que não notou que eu, o faxineiro, conseguia acessar o sistema de folha de pagamento e fazer o que eu quisesse, sem disparar um único alerta de segurança. A sala ficou em silêncio. A respiração do Dr. Otávio parou por um segundo. Ele piscou, tentando processar a informação. O que você disse? Roubando? Isso mesmo, doutor. O senhor é um agente da Vortex Global infiltrado. O senhor veio para queimar a empresa e comprá-la a preço de banana. E eu tenho as provas. O choque no rosto de Otávio foi imediato. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por um pavor frio. Você é louco, segurança! Chamem a segurança agora! Otávio gritou pegando o telefone. Afonso não se moveu. Ele tirou do bolso um pequeno dispositivo USB, do tamanho de um chaveiro, e o colocou sobre a mesa. O senhor pode chamar quem quiser, doutor. Mas antes ouça isto. Afonso apertou um botão minúsculo no dispositivo. A voz de Otávio Montenegro começou a ecoar na sala, nítida e clara, em uma gravação noturna. O sangue de Otávio sumiu. Ele se levantou, cambaleando para trás. Isso é montagem, é ilegal. De onde você tirou isso? Tirei da sua lixeira, doutor. Ouvi da sua boca. Vi nas suas planilhas de Miami. Afonso respondeu com a voz firme. Eu não sou Afonso Silva, o faxineiro, doutor Otávio. Eu sou Afonso Leme, agente sênior da Auditores Alfa, contratado diretamente pelo seu Roberto Alcântara há 6 meses para descobrir por que o dinheiro dele estava sumindo. Afonso Leme estendeu a mão e pegou o dispositivo USB da mesa. O aumento de salário da equipe de limpeza foi só para garantir que o senhor, que só se importa com milhões, notasse o quanto é vulnerável a segurança básica desta empresa. O senhor ignorou a limpeza, ignorou a segurança e ignorou o trabalho duro. E agora, o senhor vai pagar por isso. Otávio estava pálido. Ele tentou argumentar, mas as palavras não saíam. O esquema, tão perfeitamente montado, estava desmoronando nas mãos de um homem que ele considerava invisível. O telefone interno tocou na mesa de Otávio. Afonso sabia quem era o seu Roberto. Otávio hesitou, olhando para Afonso, que apenas acenou com a cabeça, indicando que era hora de encarar a música. Otávio atendeu, a voz tremendo. Sim, seu Roberto. Otávio, que bagunça é essa na folha de pagamento? Meu financeiro está em pânico. 250 mil reais a mais para a equipe de limpeza? Quem é esse Afonso Silva que fez essa loucura? A voz de seu Roberto estava carregada de indignação. Afonso Leme se aproximou do telefone de Otávio, ignorando o olhar mortal do CEO. Seu Roberto, não foi loucura. Foi a única maneira de conseguir sua atenção. Afonso disse diretamente no viva-voz do telefone. Eu sou Afonso Leme, seu auditor infiltrado. Eu tenho o esquema do Dr. Otávio Montenegro. Ele não é quem diz ser. E ele está prestes a quebrar a TecNexus. Houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. O tempo parecia ter parado no vesgueio do andar da TecNexus. Afonso Leme? O faxineiro? Seu Roberto finalmente conseguiu falar, a confusão evidente. O próprio seu Roberto. E eu sugiro que o senhor desça agora. O Dr. Otávio está prestes a fugir, e eu tenho provas irrefutáveis de que ele está sabotando sua empresa para a Vortex Global. Eu garanto que o aumento de 250 mil na folha de pagamento da limpeza é o menor dos seus problemas. Otávio tentou se levantar para desligar o telefone, mas Afonso o deteve com um olhar frio. O CEO percebeu que sua liberdade estava por um fio. Seu Roberto, não acredite nesse funcionário desequilibrado. Ele invadiu o sistema. Ele é um criminoso. Otávio tentou desesperadamente retomar o controle.
Doutor Otávio, o senhor pode explicar a gravação que acabei de enviar para o seu e-mail pessoal, junto com as planilhas da Vortex? Afonso perguntou, mantendo a calma. O silêncio de Otávio foi a confissão que seu Roberto precisava. Fique onde está, Otávio. Não se mova. E Afonso, não o deixe sair da sala. Eu estou descendo. Seu Roberto disse, a voz agora baixa, cortante e perigosamente controlada. Afonso Leme sorriu de canto. A cortina da farsa havia se aberto. Ele estava demitido, sim, mas acabara de salvar uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. O que viria a seguir era a parte mais difícil. Desmantelar o esquema de milhões e lidar com a fúria de um CEO exposto. Mas, por enquanto, Afonso e o faxineiro tinha triunfado. Ele pegou o carrinho de limpeza que estava encostado na porta e o usou para bloquear a saída. Sente-se, Dr. Otávio. Temos que esperar o seu Roberto. E não se preocupe, a sala de espera está limpinha. Eu acabei de passar o pano. O ar na sala do Dr. Otávio tinha ficado pesado, denso, como chumbo derretido. Afonso, com o carrinho de limpeza bloqueando a saída, não parecia um faxineiro, mas sim um guarda de prisão. O Otávio, antes todo-poderoso, estava ali, encurralado atrás da mesa de mogno, a camisa de seda italiana já começando a grudar nas costas pelo suor frio. Você não tem ideia do que fez, Afonso. Otávio sibilou, a voz baixa de quem tenta manter a dignidade diante da desgraça. Isso é invasão de privacidade, gravação ilegal, fraude financeira. Você vai apodrecer na cadeia. Afonso cruzou os braços, tranquilo. Doutor Otávio, eu sou um agente de auditoria treinado para coletar evidências. Tudo o que eu fiz foi legalmente permitido sob meu contrato com a TecNexus, que, ironicamente, o senhor assinou. E quanto à fraude financeira, o senhor está falando do aumento de salário da faxineira? Ou dos 200 milhões que o senhor desviou para o Panamá? Porque um é um crime de necessidade, o outro é um crime de ganância. Otávio abriu a boca para protestar, mas o barulho do elevador panorâmico parando no andar da diretoria cortou a fala. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio nervoso, prenúncio de tempestade. A porta de vidro temperado da sala da diretoria se abriu, e seu Roberto Alcântara entrou. Seu Roberto não era um homem alto ou bombado. Era um senhor na casa dos 60, com a barba grisalha bem aparada e um olhar que já viu muita coisa. Ele vestia um terno simples, mas caro, e naquele momento, parecia que carregava o peso de todos os 20 andares da TecNexus nas costas. Ele nem olhou para Otávio. Seus olhos foram direto para Afonso, o homem de uniforme azul marinho e as luvas de borracha no bolso. Afonso Leme, é isso? A voz de seu Roberto era rouca. Sim, seu Roberto. É um prazer finalmente conhecê-lo sem uma vassoura na mão. Seu Roberto andou lentamente até a mesa. Otávio tentou se recompor, tossiu e forçou um sorriso patético. Seu Roberto não deu ouvidos a esse marginal. Ele invadiu o sistema. Ele é um funcionário desequilibrado tentando chantagear a empresa. Seu Roberto levantou a mão. Um gesto que mandou Otávio calar a boca sem precisar de uma palavra. Otávio, eu vi o e-mail. Eu vi a sua voz dizendo que eu sou um idiota que não percebeu que a Vortex está me engolindo. A frase atingiu Otávio como um choque elétrico. Ele percebeu que Afonso não só tinha a gravação, mas já a tinha enviado ao dono. Não havia mais como recuar. Seu Roberto, eu posso explicar. Não, você não pode. Seu Roberto interrompeu, a voz se elevando com uma dor profunda. Eu te dei as chaves da minha empresa, Otávio. Eu confiei no seu currículo, na sua lábia, no seu sorriso de comercial de margarina. E você estava aqui, por 6 meses, sistematicamente me destruindo. Ele se virou para Afonso, a expressão séria. Afonso, por que o aumento de salário? Por que essa loucura de 250 mil reais na folha da limpeza? Afonso sabia que essa era a hora de não gaguejar. Ele tinha que justificar o risco que correu. Seu Roberto, o Dr. Otávio é um mestre em esconder desvios de milhões.
Ele usava a complexidade dos investimentos internacionais para mascarar a fraude. Se eu chegasse até o senhor com planilhas de Miami, ele diria que era um erro de contabilidade, que eu estava forjando dados. Ele é o CEO, ele tem a credibilidade. Eu sou o faxineiro. Afonso apontou para o carrinho que bloqueava a porta. Mas o Dr. Otávio é um parasita. Ele só se importa com o dinheiro grande, o dinheiro que ele pode roubar. Ele ignorou completamente a base da empresa, a segurança e os custos operacionais básicos. Para ele, o salário da dona Cida não valia um segundo do tempo dele. E daí? Perguntou seu Roberto. Daí, seu Roberto, que se eu conseguisse aumentar o custo da limpeza em 400%, um valor que para o senhor é absurdo, mas para o orçamento geral é uma migalha, e o sistema não disparasse um alerta de segurança na hora, isso provava uma coisa. A negligência do Dr. Otávio era tão grande que ele deixou a porta do sistema interno escancarada. Afonso continuou mais enfático. Ele estava tão focado em desviar milhões que se esqueceu de proteger os dados de milhares. O aumento de salário foi a bandeira vermelha, o grito. Foi para provar ao senhor que se eu, um funcionário de serviços gerais, pude entrar no sistema e manipular a folha de pagamento, qualquer um poderia. E o único motivo para eu ter tido acesso irrestrito, seu Roberto, é que o Dr. Otávio nunca se deu ao trabalho de verificar a segurança dos sistemas que ele considerava abaixo dele. Seu Roberto ouviu em silêncio, a testa franzida. Quando Afonso terminou, ele soltou um suspiro lento, que parecia ter vindo do fundo da alma. Então você cometeu um crime menor, para expor um crime maior. Eu forcei a atenção do senhor para a ponta mais fraca da corda. O senhor notou o rombo de R$250 mil na limpeza, mas ignorou os 200 milhões que sumiram em investimentos fictícios. O Dr. Otávio jogava xadrez, mas eu joguei damas, bem simples, e o peguei na distração. Otávio estava lívido. Isso é ridículo, seu Roberto, ele é um chantagista. Seu Roberto deu as costas para Otávio, ignorando-o totalmente. Ele estendeu a mão para Afonso. Me mostre as provas, Afonso. Tudo. Afonso pegou seu celular blindado e o conectou ao monitor da sala de reuniões adjacente, que estava conectada ao sistema de Otávio. Em poucos segundos, a tela gigante estava cheia de gráficos e planilhas com o logo da Vortex Global. Afonso explicou agora com a voz de um especialista financeiro o que ele tinha catalogado por meses: o fluxo de dinheiro, os nomes das empresas de fachada, todas sediadas nas Ilhas Cayman e em Delaware, e o cronograma de falência da TechNexus. Seu Roberto olhava para os números e a cada slide a cor de seu rosto sumia. Ele via o trabalho de 30 anos sendo desfeito, centavo, por um traidor. Ele estava me matando lentamente. Seu Roberto sussurrou, a mão tremendo ao tocar a tela. 4 meses e 18 dias, não é? Era o tempo que faltava para ele me dar o golpe final e comprar tudo por uma miséria. Exatamente, seu Roberto. O plano estava na fase final. O próximo passo seria forçar uma rodada de demissões em massa para justificar a falta de capital. Seu Roberto fechou os olhos por um momento, absorvendo a magnitude da traição. Quando os abriu, a dor tinha sido substituída por uma frieza de aço. Otávio Montenegro, ele disse voltando-se para o CEO. Você está demitido, imediatamente. Todas as suas contas, acessos e cartões corporativos estão congelados. Otávio, vendo que não tinha mais para onde correr, tentou uma última cartada. Você não pode fazer isso. Eu tenho contatos no conselho. Eu tenho o jurídico na mão. Você vai se arrepender de me desafiar. O conselho está de férias na Europa, e o jurídico, se estava na sua folha de pagamento, vai ser o próximo a ser investigado. Seu Roberto retrucou ligando para o celular da sua secretária pessoal, que já estava na porta. Dona Vera, por favor, chame 2 seguranças da confiança da sede e a Polícia Federal. Diga que temos um caso urgente de fraude corporativa e que o Dr. Otávio Montenegro não pode sair desta sala. Afonso se afastou da mesa, deixando seu Roberto lidar com o Otávio, que agora estava desabando em ameaças vazias e desespero. E Afonso, seu Roberto chamou. Você é o meu novo diretor de segurança e conformidade. Seu salário será reajustado a partir de hoje. Mas primeiro, temos trabalho a fazer. Afonso sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito.
Tá, senhor. Mas antes de começarmos a desmantelar a rede da Vortex, temos que resolver a folha de pagamento da limpeza. Seu Roberto suspirou, lembrando-se do motivo inicial de toda aquela confusão. Ah, sim. Os 250 mil reais. Exato. Aquele valor que eu inseri era puramente tático, não é o valor real de mercado, claro. Mas mostra o quanto o custo de vida em São Paulo é cruel com quem trabalha na base. Seu Roberto olhou para Afonso e depois para a porta, onde Dona Cida e o resto da equipe de limpeza ainda trabalhavam, alheios ao drama que se desenrolava na diretoria. Ele viu os calejados braços de Dona Cida limpando o elevador. Afonso, você salvou a TecNexus. Você usou a lealdade e a invisibilidade desses trabalhadores como escudo. Não seria justo voltar atrás e pagar a eles o salário de miséria que o Otávio mantinha. Ele pegou o telefone novamente. Fera, cancele o congelamento da folha de pagamento da limpeza e faça uma correção. O valor triplicado que o Afonso colocou é um absurdo, mas eu quero que você recalcule. Dobre o salário base deles. Dê a eles um aumento de 100%, Afonso, e um bônus de desempenho. Diga que é um reconhecimento especial da diretoria pelo trabalho invisível que mantém esta empresa de pé. Afonso sentiu um calor no peito. O objetivo principal da missão era a auditoria, mas a justiça social improvisada era uma vitória pessoal. Obrigado, seu Roberto. Tenho certeza que Dona Cida e a equipe vão agradecer. Elas não vão agradecer a mim, Afonso. Vão agradecer a você. Você arriscou seu pescoço e a sua reputação por eles. Quando os seguranças da sede chegaram, eram 2 homens grandes e silenciosos. Eles algemaram Otávio discretamente, que continuava a protestar sobre seus direitos, mas sem força. Ele foi conduzido para a sala de segurança do prédio, onde esperaria a chegada da Polícia Federal. Seu Roberto e Afonso voltaram para a sala de reuniões, agora sob a luz fria do monitor, encarando o mapa complexo da sabotagem. E agora, Afonso? Seu Roberto perguntou, esfregando a testa. Como a gente reverte essa bagunça? O dinheiro saiu do Brasil. Está em contas offshore. Está, seu Roberto, mas não está intocável. O Dr. Otávio cometeu um erro clássico. Ele usou os mesmos intermediários financeiros para todas as transações, e ele manteve a comunicação em sistemas que ele pensava serem seguros, mas que eu estava monitorando. Afonso pegou seu laptop e abriu um programa de mapeamento de rede. A Vortex Global é agressiva, mas previsível. Eles usam empresas de fachada chamadas fundos de expansão tecnológica. Eu já tenho a chave de acesso ao servidor criptografado que Otávio usava para se comunicar com a matriz. Você consegue rastrear o dinheiro? Eu consigo provar que esses investimentos eram fraudulentos e que o único beneficiário era a Vortex. Com isso em mãos, seu Roberto, podemos acionar a justiça internacional e, mais importante, o mercado. Se a gente agir rápido, podemos congelar os ativos antes que eles os movam de novo. Seu Roberto olhou para o homem que, há 1 hora, estava limpando seu banheiro. Afonso tinha a calma de um cirurgião e a precisão de um atirador de elite. Você é um gênio, Afonso. E eu quase te demiti por causa de um sabonete novo. Afonso riu. O sabonete também estava na lista de negligência, seu Roberto. A primeira ordem de Afonso como novo diretor de conformidade foi imediata e cirúrgica. Ele não ia dar tempo para a Vortex reagir. Precisamos de um time de advogados que entenda de crimes cibernéticos e finanças internacionais. Esqueça o jurídico que Otávio usava. E o mais importante, precisamos de discrição total. Se o mercado souber que a TecNexus está à beira da falência, as ações despencam e a Vortex compra a empresa por 50 centavos. Como mantemos isso em segredo? O Otávio já foi levado pela segurança. Eu avisei a Dona Vera para dizer que foi um caso de furto interno, seu Roberto. Algo pequeno. O Dr. Otávio tinha acesso a informações sensíveis e estava sendo investigado por vazar dados. Vamos usar a história de que ele estava vendendo segredos para justificar o afastamento. É menos destrutivo para a imagem da empresa do que admitir que ele estava tentando nos implodir. Afonso estava em seu elemento. Ele tinha saído do anonimato do uniforme de limpeza para a linha de frente da guerra corporativa. Nas horas seguintes, a sala da diretoria se transformou em um bunker de comando.
Seu Roberto ligou para seus contatos mais antigos e confiáveis. Afonso, sentado na cadeira que antes era de Otávio, comandava a equipe de TI, agora sob vigilância, para isolar todos os sistemas que Otávio havia comprometido. Afonso trabalhou sem parar, alimentado por café forte e a adrenalina da missão cumprida. Ele estava expondo a teia de aranha que Otávio tinha tecido. Ele descobriu que Otávio tinha um segundo celular, um burner phone, que ele usava apenas para conversas criptografadas com o CEO da Vortex Global. Afonso conseguiu, com a ajuda de um técnico de TI de sua confiança, que ele havia trazido para a TechNexus, sob o disfarce de técnico de manutenção de impressoras, extrair o conteúdo desse telefone. O que eles encontraram foi devastador. Não eram apenas planos financeiros, eram conversas pessoais, zombando de seu Roberto e de sua gestão, e garantias de que a Vortex pagaria um bônus de performance de uns $10 milhões a Otávio, assim que a aquisição da TechNexus fosse concluída. $10 milhões para me apunhalar pelas costas. Seu Roberto murmurou lendo as mensagens na tela. Que canalha! E esse bônus, seu Roberto, é a nossa arma principal. Prova a intenção criminosa e o conflito de interesses. Afonso sabia que a briga estava apenas começando. A Vortex Global não ia aceitar a derrota silenciosamente. Eles tentariam desacreditar Afonso, alegando que ele era um auditor mercenário que forjou provas para chantagear a empresa. Mas Afonso tinha um as na manga, uma proteção que ele tinha montado meses antes, prevendo exatamente essa reação. Seu Roberto, quando eu entrei no sistema para aumentar o salário da limpeza, eu fiz uma cópia exata de todos os logs de acesso do Dr. Otávio nos últimos 6 meses. Eu enviei esses logs para Auditores Alpha, meu empregador em Brasília. Se a Vortex tentar dizer que as provas são falsas, nós temos o histórico de acesso do Otávio, provando que ele estava manipulando os dados de investimento e a contabilidade em tempo real. O peso da crise começou a ceder, dando lugar à esperança. A TechNexus tinha sido salva, não por um super-herói corporativo, mas por um homem que sabia que a verdadeira força de uma empresa está naqueles que a mantêm limpa e funcionando, e que são sempre ignorados. No final daquele dia exaustivo, Afonso, agora de terno e gravata, emprestados, já que ele só tinha uniformes de limpeza, foi até a ala de serviços gerais. Dona Cida estava lá varrendo o corredor com uma expressão cansada. Ela parou de varrer quando viu Afonso, agora transformado. Afonso, o que você está fazendo de terno? E por que você está aqui a essa hora? Afonso sorriu. Dona Cida, lembra que eu disse que o salário da gente estava errado? Ah, Afonso, o RH já ligou. Disseram que foi um erro no sistema e que vão corrigir. Mas me disseram que a gente vai receber um bônus especial. Não entendi nada. Afonso se aproximou dela. Não foi um erro no sistema, Dona Cida. Fui eu que mudei. E não é um bônus, é um reconhecimento. Seu salário base dobrou, e o de todo mundo. Dona Cida largou a vassoura no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você fez o quê? Mas... como? Eu sou auditor, Dona Cida. Estava infiltrado. E usei o salário de vocês para provar que o CEO não estava cuidando da empresa. Ela olhou para ele, incrédula, depois olhou para a vassoura. O faxineiro era auditor? E o seu Roberto deixou você dobrar o salário da gente? Ele deixou e ele vai manter o aumento. O senhor Alcântara entendeu o valor do trabalho de vocês. Dona Cida começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Ela abraçou Afonso sem se importar com o terno novo. Meu Deus do céu, Afonso, eu vou poder pagar a faculdade da minha neta. Afonso sentiu que, no meio de toda a sujeira financeira e a traição corporativa, aquele abraço valia mais que todos os milhões que Otávio tentou roubar. Ele tinha limpado a TechNexus de uma sujeira que nem água sanitária resolveria, e de quebra, fez justiça a quem realmente merecia. A missão não estava totalmente concluída, mas o inimigo principal estava preso. A TechNexus tinha um longo caminho pela frente para recuperar os fundos, mas agora tinha um comandante confiável no leme, um que sabia o valor de cada centavo.
desde o investimento de milhões até o salário do pessoal da limpeza. Afonso voltou para a sala da diretoria. Seu Roberto estava no telefone, falando com o advogado. Ele olhou para Afonso e sorriu. Um sorriso genuíno de gratidão. Afonso, a briga com a Vortex vai ser longa, mas eu confio em você. Você é o único que sabe onde o Otávio escondeu toda a sujeira. Pode deixar, seu Roberto. Eu tenho a lista de todas as trapaças dele. E eu sou bom em limpeza. Afonso sentou-se à mesa, abriu seu laptop e começou a digitar. A berrine continuava a brilhar lá fora. Mas agora, o brilho dentro da TecNexus era o da honestidade, recém-restaurada. O faxineiro tinha virado o jogo, e a história daquele dia ia virar lenda nos corredores da empresa. O dia em que um aumento de salário salvou uma gigante da tecnologia. A briga judicial que se seguiu foi feia, gente. Não pensem que a Vortex Global ia simplesmente aceitar a derrota e devolver o dinheiro. Claro que não. Eles tinham advogados caríssimos do tipo que cobra por hora o que a dona Cida ganhava em um mês. Mas eles tinham um problema, e o nome desse problema era Afonso Leme. Afonso, agora sentado na sala da diretoria com a porta blindada, trabalhava lado a lado com seu Roberto. Ele não era só o diretor de conformidade. Ele era o estrategista de guerra. Seu Roberto, a Vortex vai tentar dizer que Otávio agiu sozinho, que ele era um agente desonesto e que a empresa não tem nada a ver com isso, explicava Afonso, apontando para um gráfico de fluxo de caixa que parecia um mapa de metrô. Mas a gente tem o bônus de 10 milhões de dólares, e a gente tem a gravação de voz do CEO da Vortex dando ordens ao Otávio. Afonso tinha passado a madrugada inteira, junto com os advogados organizando a papelada. Ele não era um advogado, mas entendia de provas, e as provas eram irrefutáveis. O primeiro golpe de mestre de Afonso foi acionar as autoridades de Miami e das Ilhas Cayman simultaneamente, usando os logs de acesso que ele tinha copiado no dia do erro da folha de pagamento. Ele provou que as empresas de fachada de Otávio eram apenas caixas postais sem atividade real. Em menos de 72 horas, enquanto a imprensa especulava sobre a súbita demissão do CEO por divergências estratégicas, graças à cortina de fumaça de seu Roberto, a Justiça Internacional começou a congelar os ativos. Foi um trabalho de formiguinha, mas deu resultado. Conseguimos recuperar 60% do dinheiro desviado, Afonso. Seu Roberto anunciou, uma semana depois, entrando na sala com um sorriso cansado, mas vitorioso. 60%. Eu achava que tínhamos perdido tudo. O Otávio era bom em desviar, seu Roberto, mas era preguiçoso na segurança dos dados. Ele achava que ninguém ia cavar tão fundo, especialmente se o buraco estivesse coberto de jantares caros e relatórios complexos. Afonso, que ainda estava se acostumando ao cheiro do terno novo, sentia que a empresa respirava aliviada. O risco de falência tinha sido afastado. Mas para Afonso, a recuperação financeira era apenas metade da missão. A outra metade era a recuperação da alma da TecNexus. Seu primeiro ato oficial como diretor de conformidade não foi apertar os parafusos da segurança cibernética, embora ele tenha feito isso também e com força. Foi mudar a cultura da empresa. Ele pediu para que a dona Cida e o restante da equipe de limpeza fossem ao 20º andar. Eles entraram, meio acanhados, usando seus uniformes, no salão de reuniões onde antes só entravam executivos de nome pomposo. Seu Roberto fez questão de estar presente. Ele se levantou e, em um discurso simples, mas emocionante, agradeceu a cada um deles. Vocês mantêm esta empresa de pé. Vocês são os olhos e ouvidos que ninguém nota. E por causa da lealdade e do trabalho de vocês, nós descobrimos uma traição que quase nos custou tudo. Ele olhou para Afonso. O aumento que o Afonso deu, aquele aumento absurdo, é o novo salário de vocês. Ele é justo e será pago com um bônus anual por performance. Vocês não são mais despesas operacionais insignificantes. Vocês são a base do nosso negócio. Dona Cida chorou de novo, mas dessa vez na frente do patrão. Ela não conseguia acreditar que um faxineiro, um colega, tinha virado o jogo daquele jeito e levado eles junto. O impacto da história de Afonso se espalhou como fogo na berrine. Ninguém falava mais de Otávio, o CEO traidor. Falavam de Afonso, o faxineiro que virou diretor.
Afonso nunca se esqueceu de onde veio. Seu escritório, agora espaçoso e com vista para a cidade, tinha apenas um detalhe que destoava da mobília de design. Um pequeno balde de plástico amarelo e uma esponja nova, limpinha, que ele mantinha sobre uma prateleira. "Para que o balde, Afonso?" Seu Roberto perguntou uma vez, achando graça. "Para me lembrar que a sujeira mais perigosa nem sempre é a que está no chão, seu Roberto. E para me lembrar que a gente só consegue ver a verdade se estiver disposto a se abaixar para procurá-la." Afonso não era o CEO, mas ele tinha o respeito de todos. Ele instalou um novo sistema de segurança que não só protegia os dados de milhões, mas também dava total transparência à folha de pagamento. Ele garantiu que o sistema de RH tivesse um alerta imediato para qualquer funcionário que ganhasse menos de 2 salários mínimos, forçando os gerentes a justificar o porquê. A TecNexus não só se recuperou, como se tornou um modelo de governança corporativa no Brasil. Eles haviam limpado o sistema de cima para baixo. E o Otávio? Bom, o Otávio Montenegro, o homem do terno italiano e do sorriso de milhões, foi processado não só pela TecNexus, mas também pela Polícia Federal, por evasão de divisas e formação de quadrilha internacional. Ele perdeu todos os seus bens e, pela última vez que Afonso checou nos relatórios, estava na prisão, esperando o julgamento, com a lábia de nada adiantando perante o juiz. O segredo mais sujo do CEO tinha sido revelado e, ironicamente, a limpeza da empresa começou pelo salário de quem, literalmente, limpava o chão. Afonso Leme, o ex-faxineiro, continuou a usar sua invisibilidade como arma, mas agora ele a usava para proteger a empresa. Ele era o guardião. E ele sabia que, para manter a TecNexus limpa de verdade, ele tinha que continuar olhando para os detalhes que todo mundo ignorava. E foi assim, com um balde amarelo no canto da sala de um diretor, que a TecNexus provou que a honestidade, por mais que tentem varrê-la para debaixo do tapete, sempre encontra um jeito de brilhar.